Bom, eu vou falar sobre interpretação porque eu amo interpretar. Eu sou intérprete de interpretação simultânea, alemão, português, inglês e também inglês-português. Eu aprendi língua de sinais aproximadamente 5 anos atrás, então eu ainda não interpreto para língua de sinais, mas espero que futuramente eu possa realizar interpretações também. Bom, eu vou falar para vocês a respeito de uma base teórica a partir de alguns estudos que eu já realizei e também que algumas orientações que eu fiz também, por exemplo, de Aline Silva e de outras pesquisas que eu orientei sobre o trabalho de interpretação médica, abordando aspectos sobre a prosódia durante o processo de interpretação. Da interpretação realizada da língua oral para a língua de sinais. Então eu vou abordar um pouco a respeito do que é prosódia. O conceito de prosódia é um conceito bastante interessante e nós temos algumas características importantes desse conceito. Ele envolve aspectos lexicais, gramaticais e pragmáticos. Para separarmos e tentarmos separar esses elementos linguísticos, paralinguísticos, é complicado. O conceito de prosódia ele foi cunhado inicialmente por Furth no ano de 1948. A prosódia usa-se de elementos suprassegmentais que estão acima dos níveis das palavras, ou neste caso também dos sinais. Então, ela está acima dos elementos linguísticos, paralinguísticos, extralinguísticos que envolvem todo o processo de comunicação. Então, quando você utiliza os níveis de análise linguística, eles também se percorrem pela prosódia. Obviamente, é complexo tentar separar o que é a prosódia e tentar mostrá-la. E a prosódia ela tenta criar como se fala e como é uma fala, né, e como ela deve ser apresentada ou interpretada também. Então, neste caso, não é o que se fala, mas sim como se fala. Nós apresentamos a prosódia e pensando num contexto em que ela está inserida na língua oral e na língua de sinais, ela está relacionada a quem é a pessoa que fala. Porque está relacionada à cultura, aspectos históricos. Então, o segundo ponto é por quê. Quais são as motivações de quem a fala? Está explícita essa motivação ou está implícita? Quais são os objetivos do falante? Quais são as estratégias em que ele se utiliza para poder abordar esses aspectos? E também está relacionada a esse para quem se fala, né? Para que se fala? Quem são os interlocutores da situação comunicativa? Um quarto ponto é que a prosódia contribui também para a topicalização dos fatos, de apontar quais são os principais tópicos que devem ser abordados. Então, esse é um ponto principal durante um discurso, onde que você topicaliza e você retoma algo que está sendo dito. Então, a prosódia também contribui nesse sentido. Um quinto ponto é que a prosódia
contribui para a modalização. Ou seja, ela tenta mostrar como eu gostaria de que o outro compreenda a minha fala, o que eu disse. Então, ele, obviamente, não é uma percepção clara, porque pode ocorrer problemas de comunicação nesse momento. O sexto ponto está relacionado a questões pragmáticas. Nesse momento, eu tenho que entender o que a pessoa quer dizer. Por exemplo, se na prosódia você percebe a ironia do discurso de alguém durante a comunicação, está relacionada a essas questões pragmáticas, a ironia. Então, as funções da prosódica são basicamente as mesmas, tanto em línguas orais quanto em línguas de sinais. Essas línguas têm elementos prosódicos. E o uso dessas estratégias prosódicas ocorrem por falantes tanto de língua de sinais quanto de línguas orais. Só que, obviamente, existem aspectos que as diferenciam, porque a língua de sinais, por ser uma língua visual, há elementos prosódicos que estão presentes nos aspectos visuais. E é importante que ambas as línguas se utilizem de aspectos corporais. Na realidade, essas duas línguas utilizam de estratégias corporais, gestuais e criam uma prosódia. Alguns autores, como Ogden, que analisa a prosódia da língua de sinais, e Brentary, em 1998, e Sandler também, com pesquisas relacionadas à língua de sinais especificamente. E dando destaque à fala de Ogden, em 2001, ele afirma que a principal função da prosódia é criar comunicação. Fazer com que mostre o que está sendo dito pela outra pessoa em sua L2. Se um aluno de L2 ele está produzindo só apenas léxicos, ou erra um léxico, é possível questões gramaticais da fala está errada, mas é por questões prosódicas. Se a prosódia está correta, é possível compreender o que está sendo dito. Então, mesmo que haja erros nos níveis fonológicos, lexicais ou gramaticais, se há elementos prosódicos, é de fácil compreensão. Mas quando a prosódia não é sua L1, você ainda precisa adquirir a prosódia. Se você tem problemas de prosódia, dificilmente você será compreendido. Por favor, observe essa imagem, é de uma situação de interpretação na UFSC, onde nós temos a presença de surdos e intérpretes. Na realidade, são 3 pessoas surdas e também intérpretes. São 2 pessoas surdas e também intérpretes de língua de sinais e pessoas ouvintes. O professor Carlos Rodrigues, aqui da UFSC, por exemplo, estava nesse contexto. Haviam outros ouvintes e todos eles conseguiram direcionar o seu olhar para o Carlos e perceber todos os elementos prosódicos da fala dele, quando ele estava proferindo o discurso. As 2 pessoas surdas presentes nessa reunião, elas estavam olhando especificamente para o intérprete, focavam seu olhar ao intérprete. Desse modo, elas não conseguiam avaliar quais eram os elementos prosódicos que estavam na fala da pessoa ouvinte. E elas perdiam essas pistas que as pessoas ouvintes tinham. Por exemplo, a professora Mariane, quando ela fez uma fala durante essa reunião, todos olhavam para ela, tanto surdos quanto ouvintes, conseguiam direcionar e perceber as pistas prosódicas da sua fala.
E nós sabemos que a prosódia, ela faz parte de elementos, utiliza de elementos visuais. Então, não é só o som, é a parte também do corpo. Então, essas questões visuais estão presentes, né, durante o discurso. Elas apresentam aspectos como questões afetivas, emotivas, elementos que estão presentes também na fala do discurso, né, na prosódia. Então, por que nós excluímos as pessoas surdas de ter acesso à prosódia durante o momento de interpretação com interlocutores ouvintes? As pessoas surdas terem acesso a essa prosódia dos ouvintes também facilitam com certeza o trabalho dos intérpretes, pois eles não vão precisar mais transpor tantas informações. Então, se nós oferecemos a possibilidade das pessoas surdas terem acesso a esta prosódia, com certeza isso facilitará o trabalho do intérprete. Os surdos estão acostumados em observar esses elementos prosódicos que fazem parte da fala das pessoas ouvintes. Então, oferecer esse acesso certamente facilitará para a criação de uma relação pessoal e direta entre os clientes surdos e ouvintes. E aí essa é a responsabilidade do intérprete, aproximar os surdos dos ouvintes. Vejam essa outra situação de interpretação. Essa é uma assembleia aqui da UFSC, de greve. E nessa situação nós temos uma intérprete, uma pessoa ouvinte que está gerenciando a reunião, sentada. E eu pedi para que nós pudéssemos pensar nesse ambiente já para a pessoa surda, pensando nos aspectos prosódicos, onde que o intérprete se aproximava da pessoa que estava falando, neste caso, em língua portuguesa. E a pessoa surda poderia direcionar visualmente o seu olhar tanto para o intérprete quanto para a pessoa ouvinte que estava falando. E ele poderia ter acesso a essas pistas prosódicas que estavam sendo apresentadas. Então, quando o ouvinte falou, nessa segunda imagem que eu apresento, o intérprete também está próximo. E a pessoa surda, então, consegue olhar tanto para o intérprete quanto para a pessoa ouvinte e perceber esses elementos prosódicos do discurso do ouvinte. Então, como começar a colocar isso em prática efetivamente? Como nós podemos pensar isso de forma prática? Primeiro, é importante que as pessoas, muitas vezes ouvintes, não estão acostumadas com o trabalho de interpretação e podem se sentir inseguras ou sentir incomodadas com alguém tão próximo dela ou atrás dela. Então é importante que você explique ou comunique, avise a essa pessoa que você ficará próximo dela. Converse de antemão, explique a situação, que dependendo da organização, o intérprete vai ficar próximo de quem se fala. Segundo ponto está relacionado a essa postura firme. Essa é uma atitude profissional. Então, o intérprete precisa se responsabilizar e assumir essa responsabilidade pela intermediação, para que essa intermediação seja bem sucedida. E seguir a todos os procedimentos para melhorar a prática da interpretação. Eu sempre gosto de dar um exemplo do contexto de saúde, onde que
as pessoas sempre respeitam muito os médicos. E isso é algo muito importante. Você não pode, por exemplo, quando o médico está fazendo uma cirurgia, por exemplo, tem um procedimento, um rito que precisa ser feito. Então, se ele não chega de uma hora, termina um atendimento e já vai automaticamente atender outra pessoa. Existe um procedimento que ele precisa ser feito. Por exemplo, ele troca as luvas para fazer um atendimento de uma outra pessoa. Então, esse procedimento é um procedimento de respeito para com as pessoas que eles estão atendendo. E isso a gente pode trazer também para o contexto de interpretação, onde que nós precisamos se preocupar com esses aspectos. E sairmos da nossa zona de conforto, que seria então o nosso tópico terceiro. Porque o intérprete vai ficar próximo de quem se fala nesse momento, então ele vai ficar ao lado ou um pouco atrás. Então você precisa estar visualmente próximo. Eu sei que muitos intérpretes, quando estão começando, estão inseguros. Às vezes o palestrante não manda o material com antecedência e o intérprete está ansioso, preocupado. Mas não é às vezes achar que é uma zona de conforto ficar ao canto, ao lado, interpretando só para aquele surdo, isoladamente. Por exemplo, num contexto de sala de aula, você encontra as pessoas todos os dias. O surdo todo dia, você forma uma relação. Mas se afastar disso e ficar próximo do professor, por exemplo, onde que os outros ouvintes, os alunos ouvintes também vão te ver, muitas vezes as pessoas falam assim, mas isso não pode. Mas obviamente com jeitinho, com estratégias, com argumentos, você pode conseguir realizar esses procedimentos tal como os médicos fazem quando realizam o seu atendimento. O intérprete tem uma função de ensinar as pessoas ouvintes qual é um trabalho de forma adequada para a interpretação. Então agora eu quero realizar um pequeno teste com vocês. Vocês vão ver a imagem e vocês vão me dizer se essa é uma postura de intérprete correta ou errada. Tá certo? Então aqui nós temos uma situação de erro conforme a nossa proposta de interação entre intérpretes. Porque aqui o intérprete não está em contato com um médico. O surdo precisa criar uma confiança e precisa estabelecer essa relação de confiança com o médico. É importante também se pensar onde ele fica. Pode passar. Aqui nós temos essa situação. Está correta ou está errada? O que vocês me dizem? Essa foto é muito interessante. Eu lembro que na palestra da Lorraine Lesson anteontem, onde ela abordou sobre aspectos identitários, né, e ela fez algumas perguntas também. E ela disse, por exemplo, quem é o médico? Ela disse nos slides, né? Quem era o médico ou quem era o terrorista na sua imagem. Então, aqui eu pergunto quem ela estaria na posição correta aqui? E exatamente, isso mesmo, ele está na posição correta, o intérprete. Aqui o que vocês me dizem? O que me dizem a respeito desta imagem? Está errado. Novamente, nós temos o mesmo erro, onde o intérprete está longe de quem fala. É preciso que ele seja junto ao médico.
E então aqui nós temos novamente um exemplo claro dessa posição correta, onde que o intérprete está ao lado do médico sentado e os pacientes estão logo à frente. Então as pessoas surdas estão sentadas à frente, vendo os dois. E esta imagem também está correta. Parabéns para vocês, estão muito bem. Realmente essa imagem, ela não é real. E ali nós sabemos que são atores que estão nessa imagem, porque essa imagem foi produzida, mas ela mostra de forma clara qual é a postura que o intérprete, né? Eu quero que vocês lembrem desta imagem, gravem esta imagem, porque é muito interessante pensar onde a intérprete está posicionada próximo ao médico, perdão. Eu agradeço por assistirem a minha palestra e eu fico à disposição para perguntas. Um aspecto, um aviso apenas. Um trabalho de excelência. O que é um trabalho de excelência? O trabalho de excelência não é o que você aprendeu, não é o que você sabe, não é o que você experimentou durante a sua trajetória profissional. A diferença para um trabalho de excelência é a sua atitude.